O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. O Evangelho proclamado ali para nós, ele foi até anunciado ali, conclusão do Evangelho de Marcos. Nós celebramos nessa solenidade, nesse final de semana, a solenidade da Ascensão do Senhor. E a solenidade da Ascensão nos dá a oportunidade de refletirmos, meus caros irmãos e irmãs, como que um término e um início. É bem essa a motivação, né? Jesus concluindo a sua missão de anunciar o Evangelho. O Evangelho, o último versículo, diz justamente isso. Então, os discípulos partiram felizes para anunciar a boa nova a todos os lugares, a todas as pessoas. Digamos que esse é o envio missionário de Jesus. Nós estamos aí para concluir o chamado tempo da Páscoa, né? Semana que vem é solenidade de Pentecostes, a gente vai refletir sobre o Espírito Santo. E nós fizemos uma longa caminhada, meus caros irmãos e irmãs. E o Evangelho anunciado para nós foi justamente esse, reforçado para nós, que nós devemos fazer todos os esforços de nossa parte, todo o empenho para continuarmos a missão de Jesus. E ele deixa claro, né, sobre, ao longo desses domingos, como a gente refletiu, os passos que ele espera que nós demos em nossa vida. Ele fala desse segmento, ele fala do mandamento novo, depois ele fala do mandamento pura e simplesmente para dizer, nos motivarmos para amar. Quem me ama, de fato, esse conhece a Deus, chegava a dizer a leitura da semana passada. E quem não me ama, ou quem não consegue amar, né? Não consegue amar, quem ama, na verdade, conhece a Deus. E quem não consegue amar, no fundo, não conhece, no sentido de dizer assim, olha, até agora não conseguiu compreender o que Deus espera de nós. Então, nessa liturgia aí de conclusão, aí, a solenidade da Ascensão do Senhor, meus caros irmãos e irmãs, a primeira leitura, inclusive, faz a gente explica sempre, né? Faz uma divisão quase que didática ou até pedagógica, para que nós pudéssemos compreender a dimensão de nossa fé de uma maneira mais profunda. Os evangelhos deixam claro, né, o momento único da presença de Jesus no nosso meio, o momento único, né, da sua paixão, morte, ressurreição, ascensão, Pentecostes, ou seja, vinda do Espírito Santo.
Aí o livro dos Atos dos Apóstolos, no início, aí, que todos os anos a gente vê nessa solenidade, esses primeiros versículos, no capítulo 1, o autor procura fazer, né, buscando inclusive dar respostas para os questionamentos das pessoas. Quando o livro dos Atos é escrito, tinham passado pelo menos 50 anos de Jesus, né? Muitos dos discípulos já tinham morrido, aqueles que tinham convivido com Jesus também já estavam começando a morrer, e aí aquele anúncio de Jesus, né? As comunidades cristãs, eles cantavam Maranatá, como hoje, né? Conforme a gente conclui a narrativa lá da instituição da Eucaristia, nós falamos, vinde Senhor Jesus, e como estava passando o tempo, mas ele virá quando? Quantos já morreram sem ver? Aí o autor, né, do livro dos Atos dos Apóstolos, ele procura responder essas questões de uma maneira muito concreta, né? Aí recordando até as palavras de Jesus, e nesse diálogo de Jesus, ele deixar claro para nós, né? Olha, agora é o início, como eu disse, a festa da Ascensão marca um término. Qual? A conclusão da missão de Jesus, e marca também um início. A consciência, meus caros irmãos e irmãs, que nós somos continuadores dessa missão de Jesus. É muito interessante a narrativa da primeira leitura, que coloca de uma maneira profunda, né? Jesus é levado aos céus, e aí eles estão todos olhando para o céu, tem uma dimensão simbólica muito grande aí, né? E o anjo do Senhor aparece e fala assim, olha, mas por que vocês estão olhando para o céu? Não é para o céu que a gente tem que olhar, é para as pessoas, é para a realidade que está ao nosso redor, é para o mundo. E ao contemplar, né, no nosso olhar, né, ao termos esse olhar, meus caros irmãos e irmãs, temos a consciência que nós somos continuadores da missão de Jesus. Simbolicamente, meus caros irmãos e irmãs, olhar para o céu, bom, tem uma dimensão muito boa, né? Olhar para o céu significa nos voltarmos para Deus, em oração. O tema do 9º dia da novena de Nossa Senhora, inclusive, é esse, porta do céu. Então, olhar essa dimensão do céu como o caminho, né? Jesus, caminho, verdade e vida, para que nós possamos trilhar e alcançarmos a vida eterna. Mas o jeito que está colocado ali na leitura, não é nesse sentido que está falando, ou seja, nesse sentido bom de olharmos para o céu, quando na verdade estamos olhando para Deus. Do jeito que está colocado na leitura, é como se estivesse falando assim, olha, você está olhando para as nuvens, está deixando, na verdade, de ver, de encarar, de enfrentar todos os desafios, todas as situações que possam estar presentes em nossas vidas, todas as dificuldades, tudo aquilo que, na verdade, meus caros irmãos e irmãs, como continuadores da missão de Jesus, nós temos como missão transformar na nossa vida. Então, a festa da Ascensão é como dizendo assim, olha, o próprio Jesus, que esteve presente no meio de nós, esteve presente através de sua presença no mistério de Deus, do Verbo encarnado, o próprio Deus que se faz pessoa humana, e ao se fazer pessoa humana, nos mostrou o caminho da nossa salvação. Mas essa presença de Jesus, como os discípulos tiveram oportunidade de vivenciar, a gente conhece essa presença de Jesus de uma outra maneira. Concretamente, ele se faz presente em nossas vidas através da Eucaristia. Concretamente. Ele se faz presente em nossas vidas através dos seus ensinamentos, a palavra de Deus, que nós somos chamados a buscar conhecer sempre em nossas vidas. E nós experimentamos essa dimensão da Eucaristia e da palavra, do Evangelho, dos ensinamentos. Nós experimentamos numa dimensão de fé, do acreditar.
Acreditar que Jesus toma conta de nós. Acreditar realmente que Ele nos conduz. E para que, crendo, nós possamos ter a vida em nome de Deus. É isso que nós celebramos. Ele continua presente para nos lembrarmos que a continuidade da sua missão depende de cada um de nós. Depende do nosso sim, depende da nossa adesão, depende justamente desse acreditar, de fazer essa experiência de acreditar. E uma vez crendo, tendo a vida em seu nome, transformando toda a nossa existência pela presença de Deus. Celebramos então a continuidade, celebrando não olhando para o céu, contemplando Deus sim, mas transformando essa presença de Deus, meus caros irmãos e irmãs, cada dia em nossas vidas, na certeza, meus caros irmãos e irmãs, que somos continuadores da sua obra, continuadores de sua missão, e que possam as pessoas, a partir do nosso testemunho, da nossa fé, da fé que professamos e vivenciamos, que as outras pessoas possam chegar também à fé nesse mesmo Cristo Jesus. Nós continuamos a missa, nós vamos ficar de pé para juntos professarmos. Creio em